Diretamente da Faculdade de Música do Espírito Santo, apresentamos Cultureiníssimo, com Vinícius Novaes e Vinícius Andrade. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius Novaes. E eu sou o Vinícius Andrade. Hoje vamos falar sobre um assunto super interessante, Vinícius. Ah é? Sobre o que vamos falar? Vamos falar sobre a forma sonata. Legal. E o que é a forma sonata? Bem, a forma sonata é um esquema musical que domina a música por mais de 100 anos. Entre 1750 até 1910, a maior parte das grandes formas, sonata, concerto, quarteto, sinfonia, são moldadas nesse esquema musical. Saber como é a forma básica da forma sonata é, portanto, imperativo para se compreender a música desse período. Sobre as origens da forma sonata, vamos comentar em uma outra oportunidade. Dedico esse podcast especialmente para a descrição da forma sonata em sua primeira versão, a do classicismo vienense. Vou pegar como exemplo o primeiro movimento do concerto para trompete e orquestra em Mi bemol maior de Joseph Haydn, um dos maiores compositores desse período. Legal. Bora lá então.
Ouvimos de Joseph Haydn o primeiro movimento do concerto em Mi bemol maior para trompete e orquestra, interpretado pelo trompetista Vinícius Novaes, juntamente com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, sob a regência do maestro Leonardo Davi. Concerto gravado ao vivo em Vitória em 24 de junho de 2017. Vamos ouvir agora um trecho do que chamamos de exposição. Essa primeira parte nós chamamos de exposição, o que é uma tradução do termo alemão Exposition. Ela tem esse nome porque aqui todos os temas principais do movimento vão ser apresentados, aquilo que a gente pode chamar de material temático. E o que é tema ou material temático? Muitos ouvintes, alguns músicos e mesmo manuais tendem a definir tema como melodia, mas é muito mais do que isso. Aquilo que será o primeiro tema é pouco mais do que uma mistura de ritmos e ornamentos. Então, tema tem uma abrangência muito maior do que melodia, e na verdade pode carecer totalmente de caráter melódico. Sintaticamente falando, na música tonal, o tema pode ser comparado a um parágrafo ou estrofe de um texto ou poema, pois se reconhece nele uma unidade de sentido no discurso musical. A exposição da sonata clássica de Mozart e Haydn tem dois temas principais, que nós chamamos de primeiro e segundo temas. Posteriormente, a escola francesa vai criar sonatas de 3 temas e Beethoven vai se apropriar desse instrumento, mas isso fica para outro dia. Nem sempre é claro ver a separação entre esses temas, mas podemos dar algumas dicas, certo? Isso! A principal separação entre um tema e outro é a modulação, a mudança de tonalidade, que é o elemento central de qualquer exposição. Toda forma sonata vai conter uma modulação em seu começo. Em Mozart e Haydn é sempre da tonalidade principal para a dominante. Assim, o ouvinte com pouco conhecimento técnico pode se perguntar
Como é que eu vou saber que modulou? Com isso eu respondo: pelo seu ouvido. Todo efeito musical, mais do que uma invenção técnica, é uma realidade sônica que o ouvinte de bom gosto percebe, conscientemente ou não. A gente vai colocar 2 temas desse movimento, um junto do outro. Para mim ficou fácil perceber como os 2 temas têm uma cor diferente. Sim, essa é a cor da mudança de tonalidade. Mas há outras coisas que separam um tema do outro. Normalmente há uma mudança de textura, isto é, uma mudança no acompanhamento ou mesmo de instrumentação, quando aplicável, obviamente. Portanto, a mudança de um tema para outro, embora seja um evento principalmente tonal, é facilmente perceptível para qualquer ouvinte que prestar atenção. Além disso, é extremamente comum entre uma e outra parte haver uma cadência. Embora o nome seja técnico, isso é bem fácil de perceber. É como se fosse um ponto na frase da música, quando ela aparece completa, apoiada sobre seu repouso. Como o ouvinte pode ter notado ao ouvir o exemplo, a exposição contém mais elementos do que aqueles que eu separei como temas. Esses outros elementos musicais são chamados por termos como pontes, quando eles se localizam entre os 2 temas, ou conclusão, quando se localiza ao fim da exposição. E essa é a passagem mais fraca dos manuais em relação à exposição, por darem um caráter irrelevante para esses trechos que, embora aparentemente insignificantes, elementos como arpejos, escalas, tercinas, muitas vezes, na maior parte delas na verdade, vão ter um grande papel no desenvolvimento. Toda a exposição termina, necessariamente, com uma cadência na tonalidade da dominante. É o momento em que o ouvinte sente que a música parou e está pronto para começar algo novo. Na grande maioria das formas sonatas de Mozart, Haydn e Beethoven, entra aqui um ritornello que obriga a repetição de toda a exposição. Depois da repetição, ou não, começa o desenvolvimento. Após o fim da exposição, vem o desenvolvimento, que é o elemento mais livre do movimento. Aqui a música normalmente modula por outras tonalidades e reaproveita material da exposição. Não se trata, como vemos em alguns manuais, de uma fantasia livre, pois podemos ver alguns padrões ordenados pela frequência. Há uma tendência de se buscar a tonalidade relativa menor ou paralela em alguns casos, e ela se estabelece ao final do desenvolvimento. Normalmente, aproveita-se o primeiro tema e os elementos de passagem referidos anteriormente, o que leva à questão desses elementos serem irrelevantes. Às vezes, um tema novo é introduzido nessa seção. A fluência no desenvolvimento é mais rápida, normalmente traduzindo em passagens mais agitadas. E o ritmo harmônico também é mais intenso, várias tonalidades são aludidas, sem nenhuma cadência fixa até o final da seção. Esse desenvolvimento, em especial, baseia-se unicamente em temas aludidos anteriormente e é fundamentado na relativa menor da tonalidade principal. Mas em movimentos mais longos podemos ver todos esses elementos plenamente desenvolvidos. Todas essas características fazem do desenvolvimento o momento central no movimento. É nele que o drama todo se localiza e a tensão de separação da tonalidade principal se torna máxima. É assim na nossa sonata. Massa! Mas ainda tem mais, não tem? Tem. Agora vamos para a recapitulação ou reexposição.
naturalmente, essa tensão vai ser liberada de alguma forma, e é na recapitulação ou reexposição do material inicial que se conclui a forma sonata. Além de repetição dos temas já tocados na exposição, o segundo tema, assim como um eventual terceiro, isto é, temas que apareceram depois da modulação do primeiro para o segundo tema na exposição, passa a ser apresentado na tonalidade principal da peça, ou seja, ela perde sua cor própria, concluindo assim o longo movimento iniciado pela primeira modulação. Maneiríssimo! Mas pra mim ainda tá faltando alguma coisa, não tá não? Sim, a cadência do solista. No caso desta obra que usamos como exemplo, no final da reexposição, a orquestra para e o solista toca sozinho. Concertos têm essa característica. A cadência, que não se trata de encadeamentos de acorde, é a hora que o solista faz a síntese dele sobre o que entendeu do concerto, mostrando toda a sua habilidade com o instrumento de forma mais livre, porém sem sair da forma previamente estabelecida pelo compositor. Hoje em dia, tocamos cadências de instrumentistas renomados, mas nesta época, os instrumentistas renomados eram os próprios que estrearam as obras. No período barroco e clássico, todas as vezes que aparecia cadência na parte do solista, ele inventava na hora a síntese dele sobre o concerto. Como se fosse um improviso, então. Exatamente. E como a gente deve interpretar a forma sonata como um todo? A melhor maneira que eu conheço é usando a expressão dissonância formal, que pode melhor ser explicada assim. A peça começa com o estabelecimento de uma tonalidade, que é a tonalidade original e a tonalidade objetivo de todo o movimento. A introdução da segunda tonalidade insere na obra um elemento de dissonância que exige uma conclusão, uma volta. Essa dissonância é acentuada no desenvolvimento, até ser concluída na reexposição. Por isso que o final do desenvolvimento e o início da reexposição são movimentos de maior tensão numa obra do classicismo. É quando a tensão musical e não necessariamente dramática é resolvida na conciliação de todo esse movimento com a volta à tonalidade de origem. Então a forma sonata é uma forma simétrica, porque cada um de seus elementos é respondido com um outro a ele relacionado e que busca um equilíbrio, que é alcançado na reexposição? Exatamente. Nas mãos de um compositor de talento, como Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, a sonata é uma forma de poder expressivo verdadeiramente formidável. Espero que você, ouvinte do Cultureiníssimo, tenha aprendido junto com a gente. Eu sou Vinícius Andrade. E eu sou Vinícius Novaes. Até o próximo Cultureiníssimo. Grande abraço a todas e todos. Valeu!